E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui quem tá falando é Boring Bones e você tá assistindo ao Boring Bones TV. No vídeo de hoje eu vou te ensinar rapidamente como é que eu fiz as recolors para os alimentos de The Sims 3, para que você também possa fazer, se você quiser, no seu jogo. Você não precisa necessariamente usar o meu mod, você pode criar o seu do zero. Essa é a magia de trabalhar com mods em The Sims 3. A primeira coisa que a gente vai fazer é abrir o Sim3P, tá? E aí a gente vai clicar aqui em File, Open, e você vai até o seguinte diretório, você vai em meu computador, descolocar o C, arquivos de programa, The Sims 3, Game Data, Shared, Packages. Geralmente, a maioria dos arquivos que a gente vai usar para fazer essas recolors estão localizadas dentro do package Full Build 2, certo? Você vai abrir, vai clicar em não, em seguida você vai aguardar o carregamento. Eu gosto de usar o filtro ativo, mas acontece que muitas vezes muito do que a gente está procurando não está por trás desses filtros, o nome é diferente, então dá um pouco mais de trabalho. Por exemplo, o Waffle é uma das coisas que eu ainda não consegui localizar aqui dentro do arquivo, porque se eu escrever Waffle, vocês vão ver que não vai ter nada. Acabei de achar o Waffle, nossa, que maravilha! Eu acho que eu devia ter feito esse vídeo antes, olha. Ó, que bom, eu achei o Waffle. Na realidade, eu tava pesquisando antes por food e a gente caía aqui e a gente tem muitas coisas aqui em food. Por exemplo, o próprio espaguete, que foi o primeiro alimento que eu fiz a substituição. Quase todos estavam aqui em food. Por isso que eu achei que eu não ia encontrar em outro lugar, mas agora que eu encontrei, melhor ainda. O que a gente vai fazer? Eu vou aqui no Waffle, já que eu tava procurando ele há um tempão e não achava. Eu vou selecionar todos esses arquivos. É importante levar em consideração o seguinte, tá? Presta atenção. A primeira opção aqui é uma imagem bem pequena. E eu acredito, se eu não estiver enganado, que ela está relacionada a porções que o Sims vão colocar na receita. Então, você sabe aquele negocinho assim, ó, que o Sim vai passando a mão e colocando? É isso. O segundo item é Bader Mix, é como vai estar dentro daquela cumbuca grandona, daquela bacia que o Sim vai mexer. Então, aqui a gente vai editar isso daqui, certo? Aqui é como vai estar apresentado no prato. Alguns alimentos são muito mais fáceis de trabalhar, outros são bem mais complexos. Nesse caso, esse daqui é um pouquinho mais complexo. Por quê? Porque não dá pra gente simplesmente pegar uma imagem de um alimento e colocar por cima. A gente vai ter que ir montando ele até ficar desse jeito como tem que ser, porque senão na hora de fazer o prato no jogo vai ficar completamente deformado. E o último item, provavelmente aqui, ó, batter, deve ser como é que vai ficar na panela, alguma coisa assim. Então, você vai por dedução. Se você identificar dentro do jogo que é diferente, você vem e volta e muda, tá? Você vai clicar aqui com o botão direito, vai em Export to File. É sempre bom você ter uma pastinha separada para o projeto que você vai trabalhar. Aqui, por exemplo, eu tenho aqui projetos Eden Alimentos. Eu clico aqui na minha pasta DDS e dou um OK. Vai exportar lá para dentro. A minha pastinha tá aqui. Eu já estou trabalhando, inclusive, na substituição desses legumes aqui que ficam na tábua. Não é uma coisa assim tão fácil de trabalhar. É simples, não é fácil. Por que não é fácil? Porque dá trabalho pra caramba, gente. Mas é simples porque se resume a basicamente você ir colocando uma imagem e trabalhando em cima dela, beleza? Aqui, por exemplo, eu vou colar uma imagem que eu encontrei na internet de abobrinha. Então o que eu vou fazer é selecionar essa abobrinha, de preferência para dentro do círculo. Então eu vou clicar aqui, ó, em selecionar, modificar e vou em contração. Aqui em contração acho que eu vou colocar uns 25, já resolve. Não, dá para colocar mais, selecionar, contração, vim colocar 35. Prontinho, né? Com as nossas abobrinhas pré-selecionadas, a gente vai lá no arquivo. Às vezes, tá? Eu gosto de criar um arquivo novo com 256 por 256, é a resolução perfeita para alimentos. Mas tem um alimento ou outro que, se você trabalhar nessa resolução, não vai funcionar, não vai dar certo. Porque, por exemplo, os cookies foi um dos alimentos mais complicados de fazer, porque o cookie ele não é uma imagem só, ele é o equivalente de umas 4 imagens grudadas uma nas outras. Então não ficou do jeito que eu queria o cookie, e dificilmente ficaria, e eu tive que fazer ele no tamanho original por conta desse problema, porque senão dava pra ver o recorte. Aqui nesse caso, eu acredito que eu tenho que trabalhar também com o tamanho original, mas isso não tem problema, porque a gente vai aprimorar a qualidade. Então eu acabei de colar a imagem, meu Photoshop dá uma travadinha de vez em quando eu aperto Ctrl T para ir aqui no botão selecionar para poder diminuir a imagem, então a gente vai esperar um pouquinho.
Agora que meu Photoshop respondeu, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos diminuir aqui para colocar a imagem nesse quadradinho ali do quadradinho amarelinho, tá? Uma coisa que eu gosto de fazer, isso é uma opção minha. Pra gente não ter um resultado estranho, pô, a comida tá mais realista do que o jogo em si, eu gosto de aplicar alguns filtros. Não é obrigatório, mas eu senti que o resultado fica bem mais interessante. Então aqui, ó, eu vou fazer um recorte, pá. Encaixei certinho aqui dentro. Você vê que essa imagem ela é muito pequena, então ela fica bem granulada, bem demarcada. Mas mesmo assim, se eu afastar, dá pra ver que a imagem é uma imagem real. Então eu venho em filtro, estilização, pintura a óleo. Deixo essa configuração aqui que é só para dar uma desenhadinha no alimento e clico em OK. A partir disso, a gente vê que o alimento perdeu um pouquinho da definição, né? Então para isso eu venho em tornar nítido. Em seguida eu venho aqui em ruído e adiciono um ruído, só para dar uma granuladinha legal. Às vezes o resultado fica bom, às vezes não. A gente vai ter que ver no jogo depois como é que vai ficar, porque aqui para mim não parece muito agradável. Então vamos continuar nosso trabalho. Agora o nosso próximo passo é pegar a imagem aqui da berinjela. Então copiar imagem, vamos aqui... Voltamos para o Photoshop e vou fazer a mesma coisa, vou recortar, vou vir em selecionar, modificar, contração, vou colocar uns 80 aqui, já tá top, isso aí. Eu recortei e agora eu vou colar aqui dentro e fazer o mesmo esquema que a gente fez com a opção anterior. A gente ajusta até ficar no resultado mais ou menos como a gente está buscando. Eu vou passar a camada para trás aqui para não precisar fazer o recorte. E vocês podem ver que dá para diminuir mais ainda, né? Que ficou muito grande comparado com o do lado. Aí, em seguida, eu vou só fazer um ajuste aqui para ficar por cima. Vou vir em estilização, pintura a óleo. Vou aplicar o filtro. Vou habilitar aqui a nitidez, o ruído. Eu gosto de adicionar um outro filtro para deixar as coisas um pouquinho mais realistas, que é o vibratilidade. Eu coloco menos 10 de saturação aqui, para não ficar tão colorido, e adiciono uma vibratilidade de 50 para compensar a saturação que a gente tirou. Bom, gente, feito isso, agora a gente vai vir em salvar como, e nós vamos salvar com o plugin D3DS. Eu vou deixar o download do plugin aqui na descrição, e vou deixar o link onde eu consegui esse download, que é um Tumblr chamado, se eu não estiver enganado, Tutorial Hub. Se eu estiver enganado, eu vou deixar escrito corretamente aqui no vídeo. Foi onde eu consegui esse plugin que me ajudou bastante, viu? Bom, agora o que a gente vai fazer? A gente vai salvar, mas antes de salvar, eu só quero fazer mais uma coisa que eu gosto de fazer, que é o seguinte, eu gosto de desabilitar a camada original só para evitar que a gente tenha problemas dentro do jogo. Então a gente vem aqui, D3DS, vou clicar em cima do alimento que eu acabei de fazer e vou clicar em salvar. Sim, na hora de configurar você precisa deixar nessa opção aqui a RGB 8BPP Explicit Alpha DXT3, tá? Isso é bem importante, salvar. Porque o DXT5, quando você afasta a câmera, fica todo embaçado, o resultado visual não fica agradável. Beleza, agora o que a gente vai fazer? Vamos abrir o Cin 3P, vamos em novo, eu vou clicar com o botão direito agora e vou em Import from File. E aí eu vou pegar esses arquivos, tá? Eu vou criar um arquivo novo aqui só para esse exemplo, mas eu já tenho o meu mod com os outros alimentos. Nesse caso, eu iria abrir o mod, ao invés de clicar em New, eu iria em Open, abriria meu mod, clicaria com o botão direito como eu fiz ali e importaria ele para dentro daquele mod, certo? Como eu estou mostrando aqui como fazer do zero, eu vou simplesmente clicar aqui, ó, importar e dar um OK. Percebam que aqui a gente pode ver que ficou diferente, né? Como eu falei para vocês que ficaria. A gente vai ver no jogo se o resultado é atraente pra gente. Se a gente não gostar, a gente pode até pegar e fazer do zero de forma que a imagem fique ocupando o espaço inteiro, mas aí talvez não fique tão natural. Então, eu vou clicar em File, Save As, vou salvar na minha pasta Mods, então Documentos, Electronic Arts, The Sims 3, Mods, Packages. Eu vou salvar com o nome Tempero Teste. E aí eu vou clicar em salvar. Agora a gente vai abrir o jogo para conferir como ficou o resultado lá dentro. Com o jogo aberto, a gente pode vir aqui e olha só, essa aqui foi a opção que a gente alterou. E bom, deixa eu contar um segredo para vocês. Não mudou nada. Então a gente deve ter alterado outra coisa. Provavelmente, deixa eu ver, isso dali... Deixa eu trazer pra cá. Provavelmente o que a gente alterou nesse caso não foi a opção correta. A gente deve ter alterado a opção, né? Que ela pega na mão a porçãozinha. Vamos ver. Eu só quero ver qual prato é esse daqui antes da gente continuar. Acho que é o ensopado surpresa. Então vamos clicar aqui em comer jantar. Preparar ensopado surpresa. Eu tenho que tirar aqui. Agora a gente vai descobrir se a gente alterou aquilo que eu tô pensando, pessoal. Ficar bem pertinho aqui pra ver.
baixo. Ah, olha só, o que a gente editou na realidade é isso daqui, galera. Aquilo que a gente editou são essas imagens que ficam voando quando ela bate a faca, tá vendo? Tá vendo que aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês de pertinho. Ô, meu pai, me ajuda a câmera. Tá vendo que aqui, ó, a berinjela ficou justamente daquela forma que eu falei pra vocês, como no recorte, a berinjela e o outro item. A alface ali, ó, tá com uma definição bem boa, justamente porque eu fiz a outra imagem num tamanho maior, né? Uma proporção maior, então é uma mini alface gigante, uma mini alface bem definida. Então, bom, isso pode acontecer, você pode estar editando um parâmetro que você pensa que é uma coisa e na realidade é outra, isso faz parte do processo e foi dessa maneira que eu fui editando todos os itens até conseguir, né, chegar no resultado dessa pasta completa aqui que eu mostrei pra vocês. Então, apesar de eu não ter ensinado a mudar a coisa correta, esse tutorial ainda é válido porque vocês estão vendo que essas pequenininhas coisas aqui, na realidade, tratam desses itens aqui que eles ficam voando quando a gente bate a faca. A alface aqui que eu falei pra vocês, ó. Perceba ali a alface, perceba o modelo da alface aqui. Então, assim, criar mods de substituição pra The Sims é uma aventura e tanto, às vezes é um pouco chatinho, mas no fim das contas, é um aprendizado constante, porque você vai estar mudando várias coisas ao mesmo tempo. Eu gosto muito de, em alguns pratos específicos, eu simplesmente deixo a imagem transparente, ao invés de deixar o prato fundo sujo, porque eu não acho a sujeira bonita. E eu sou o tipo de pessoa que come até terminar toda a comida do prato. Então, tipo, eu entrego o prato limpinho. Então, eu gosto de deixar a imagem transparente. Eu faço num padrão 256 por 256 transparentes, salvo no formato DDS, e é dessa maneira que eu faço. Certo, gente? Se você tiver alguma dúvida, precisar de ajuda pra fazer alguma dessas coisas, deixa aqui no comentário que eu tô aqui pra ajudar vocês. Não tem segredo no que eu faço, não tem mistério. Eu não sou um gênio por fazer isso tudo. Eu sou só uma pessoa dedicada que gosta de explorar os arquivos do jogo e melhorar tudo que a gente pode melhorar. E eu gosto de passar esse conhecimento adiante porque eu acredito que quanto mais pessoas souberem fazer isso, além da gente se tornar mais independente de outros criadores pra fazer esse tipo de coisa, a gente pode fazer as mudanças que a gente tanto deseja no jogo que muitas vezes nunca chegaram pra gente, como uma substituição de todos os alimentos com uma qualidade bem boa, né? Então, o negócio é você ir fazendo testes e ajustando de acordo com a sua estética, a sua preferência. Eu gosto do visual assim. Aqui tem o ratatouille que eu tentei fazer, mas infelizmente não funcionou porque o prato é complicado. Outro prato complicado de fazer, ó, é o prato da lagosta. Eu nem sei se eu vou querer criar uma substituição pra isso, porque eu preciso pegar as partes lá da lagosta e pôr por cima. Se eu conseguir encontrar, beleza, mas eu acho difícil, né? Não sei. Vamos ver no que vai dar. Se você gostou desse vídeo tutorial, lembre de deixar seu comentário aqui embaixo, compartilhar ele nas redes sociais com os amigos e com quem mais você acredita que se beneficie desse conteúdo. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificação e qualquer dúvida, tamo aí, beleza? Não esquece de entrar no nosso servidor do Discord lá, a gente tem uma equipe maravilhosa que tá sempre dando suporte pra galera. Qualquer dúvida também é só deixar lá que eles respondem vocês, combinado? Gente, tenham todos uma excelente semana e a gente se vê no nosso próximo vídeo ou tutorial.